é difícil você falar assim um valor exato. Ah, subiu tanto, o petróleo vai subir tanto aqui, por vários fatores. Primeiro, porque a reação ela não é imediata, né? Ainda que no caso dos postos e das distribuidoras eles queiram repassar imediatamente esse valor, porque para eles é importante ter uma previsibilidade de caixa. Se ele não aumenta o preço agora, já imediatamente, ele corre o risco de ter que pagar esse custo do aumento depois. E ele não quer pagar depois, ele já quer assegurar um caixa maior para ele agora, para ele poder, depois o aumento, ele dá uma segurada. Então ele quer aumentar. Só que qual que é o problema? Antes do revendedor, da distribuidora aumentar, tem a refinaria. Né? E na refinaria, aqui no Brasil, a gente ainda tem um controle grande de mercado da Petrobras. Então, quem decide, quem realmente decide, né? Quem tem força de mercado... Ainda isso? A Petrobras, mesmo não tendo posto, ela ainda decide? Não, no refino. Ok. No preço do derivado lá na refinaria, né? Então, antes da distribuidora. Então, ela que define. Então, se ela não aumenta, e aí a distribuidora ou o posto aumenta muito, inclusive o governo até entrou essa semana com pedido no CAD, a ANP, né, para identificar, porque já tem posto e distribuidora aí pelo Brasil aumentando o valor ou até segurando o combustível, exatamente porque não quer vender nesse preço, quer aumentar. E aí pediram uma investigação no CAD aí. Eu vou ter que fazer o advogado do diabo, você me perdoe, mas olha só, não é um negócio de livre comércio, liberalismo, né? Todo mundo. Né? Aí que vai cair nas costas de alguém. Vai cair. Normalmente cai no lombo do trabalhador, entendeu? Uhum. E como é que o governo pode impedir do posto? Porque o posto pode. Porque quem segurava o preço é quando tinha o posto da Petrobras, e todo mundo achava que era o contrário, né? Então, quem segurava, puxava o freio de mão era o posto da Petrobras na época. E hoje, eu vou falar uma coisa que muita gente vai explodir a cabeça, que não existe mais posto da Petrobras. O nome Petrobras lá é só fachada. Então, eu tenho que falar isso, porque muita gente não acredita. Então, como é que o governo tem poder para segurar o preço da bomba? Não, da bomba não. O governo hoje não tem na bomba porque a Petrobras não está mais no setor de distribuição, né? Então, o governo não tem poder para segurar na bomba. O governo tem poder de segurar na refinaria, que é o que a Petrobras está fazendo, inclusive. Só que qual que é o problema? Se você está segurando o preço na refinaria e o posto está vendendo, está aumentando o preço, isso tem uma deslealdade aí, né, nesse livre mercado. Porque quer dizer que o seu competidor está ganhando menos que você, porque ele está comprando o combustível refinado com o mesmo preço, por que você pode vender mais caro e eu vou vender mais barato? Inclusive se a Petrobras ficar muito tempo vendendo mais barato, mesmo com o aumento do petróleo, ela pode ser acusada também de prática anticoncorrencial, porque as outras refinarias que já vão estar repassando o preço do petróleo mais caro para o preço delas, vão dizer, mas a Petrobras tem que aumentar o preço deles também. Se eu tenho que aumentar o meu, eles têm que aumentar o dele também. Olha entendeu? Só então, isso, não? a Petrobras ela vai segurar, e ela tem que segurar, porque é importante para evitar a inflação. E por isso que é tão importante a Petrobras estar no setor de refino, sabe? Por isso que a gente fala assim, que não foi interessante para o Brasil ter privatizado as refinarias da Petrobras. Porque você imagina se tivessem privatizado mais refinarias. Hoje, o repasse do preço do petróleo, aí eu volto aqui na sua pergunta. Se a Petrobras não tivesse hoje quase 80% do market share aí de derivados no Brasil, esse repasse do preço do aumento do preço do petróleo internacional, ele já teria sido repassado já. O que segura e o que faz no Brasil a gente ter um tempo maior um pouco para ver se o petróleo vai continuar subindo ou se vai diminuir é a Petrobras. É claro que num cenário como esse, a Petrobras está perdendo capacidade de ampliar o lucro dela, porque ela está segurando o preço. Mas só que a Petrobras é uma empresa pública, ela é uma empresa, né, da sociedade brasileira. Então ela também tem que atuar no sentido de contribuir para evitar aumento de preço.
Se a Petrobras ainda tivesse no setor de distribuição, que ela não está mais porque a BR Distribuidora foi vendida, né, lá há uns 6 anos atrás, ela teria ainda mais o poder também não de controlar tudo, mas aqui, por exemplo, você imagina, se eu tenho um posto, né, se eu tenho uma rede de postos de distribuidoras grande e eu decido manter meu preço mais baixo, meus concorrentes, se eles aumentarem o preço, ninguém vai querer comprar com eles vão comprar comigo, né? Então, quando você tem esse poder, você tem poder de regular preço dessa maneira, entendeu? Não é por decreto, não é obrigando o outro posto a reduzir preço, etc. Mas é fazendo esse tipo de movimentação. Só que hoje, essa capacidade da Petrobras só vai até a refinaria. Dali em diante já não tem mais. Inclusive, tem que deixar claro que a Petrobras reduziu o valor de refinaria e não chegou aos postos. Não sou eu que estou falando, está em tudo quanto é matéria. Até qualquer jornal que noticiou, pior que eles não gritam, né? Aí fala baixinho. Mas tudo bem. O preço da gasolina, o preço do petróleo é o dólar ou é o imposto? Entendeu, né? Para responder essa pergunta, eu vou até convidar todo mundo aí que estiver assistindo a acompanhar os nossos boletins mensais lá de preços do INAEP, tem lá no nosso site, que todo mês a gente faz uma análise de como foi o comportamento dos preços ali do gasolina, GLP, diesel e etanol, né, no mês anterior. E a gente bota lá uns gráficos mostrando e faz uma análise como que os componentes do preço final, qual foi o peso dos componentes, né? Então dá para todo mundo ver lá, tá lá, essas informações e dados são disponibilizados pela ANP, são disponibilizados também por outros órgãos aí, em função da transparência. E se você vê ali, você vê que tem uma distribuição e que varia, viu? Varia muito. Mas tem um peso grande aí que pouca gente considera, que não é nem do petróleo, nem do dólar, nem do imposto, que é o preço da margem bruta de distribuição e revenda, né? Que, aliás, no último ano cresceu bastante. E aí eu já vou até responder a outra pergunta que a gente estava falando aqui no início, que era aquela: por que cai o preço do petróleo, por que cai o preço no refino e não cai no posto? Aí, por que cai o dólar e não cai no posto? Por que cai no dólar e não cai no posto? Aí, quando você vai olhando a trajetória de aumento de preços ou de mudança de preço, você vai vendo que está caindo o preço do produtor, da refinaria, mas está aumentando a margem de distribuição e revenda. Então, o que está aumentando nisso aí? Tem pouca transparência sobre. É custo logístico, é custo do frete? É difícil você dizer, mas pode ser também o custo do próprio lucro da distribuidora, porque você tem uma margem para isso, né? Se você diminui o custo do produtor, a distribuidora ela pode ganhar nessa margem, porque o preço final vai continuar o mesmo, então o consumidor ali ele não vai sentir, mas a distribuidora ou a revendedora vai estar ganhando, né? Então tem esse fator. Agora, assim, depende sobre o dólar e o petróleo. Eu acho que o dólar, aí nessa composição toda, se a gente for olhar para um período recente, eu diria que é o que menos tem impactado. Porque nós não tivemos assim. Claro, em 2024, você teve ali no finalzinho do ano um aumento um pouco maior, chegou a 6 e pouco, mas desde então está caindo o dólar, né? Ou seja, o real está valorizando. E não fosse essa guerra agora, inclusive, o real continuaria valorizando, ia chegar ali perto da casa dos R$5. Não, só que já está caindo. Então, com a guerra deu uma aumentadinha e é possível que daqui a pouco ele volte a valorizar de novo, por quê? Aumentou o preço da commodity, o Brasil é muito exportador de commodity, então entra muito, muito dólar. Então eu diria que esse não está sendo um fator muito impactante. O do petróleo, até o final de 2025, estava sendo um fator de pressionar para baixo o preço, porque estava caindo o preço do petróleo. O imposto não teve mudança, né, no ano passado. No ano passado não teve nenhuma mudança do imposto. Você teve o aumento em 2023 e 2024, que foi a reposição dos impostos que o Bolsonaro tinha tirado lá atrás, né? E aí o governo Lula teve que recolocar, porque também não dá para você deixar sem imposto um produto
que é tão consumido no país, né? Talvez um dos mais consumidos, né, no mundo. Exato, exato. O governo, né, vai perder muita receita, então ele teve que repor. Então teve esse aumento, mas aí em 2025, por exemplo, não teve aumento de imposto. Teve agora em 2026 o aumento automático do ICMS, que aumenta nos estados, mas não teve. Então eu diria que o que pesou mais nesse ano passado foi aí o repasse das distribuidoras e revendedoras. Agora, hoje, com essa disparada do preço do petróleo, evidentemente que o que vai pressionar mais vai ser o preço do petróleo mesmo. Mas isso só porque realmente teve uma aceleração muito grande aí devido ao fato da guerra, que é um fato, né, extraordinário, vamos dizer assim.